aí, gente, chega mais, boa tarde pra você, Globo Esporte está no ar ao vivo nessa segunda-feira, 1h02, teremos super clássico na finalíssima do Campeonato Mineiro 2026, Cruzeiro e Atlético no domingo, jogo às 6 horas da tarde, com transmissão ao vivo na tela da Globo. O jogo vai ser no Mineirão, com torcida meio a meio, já pensou? Vai ser um jogaço. O Cruzeiro se classificou no sábado, vencendo o Pouso Alegre, e ontem o Galo passou no clássico contra o América, graças a esse cara mais uma vez. Os milagres do Everson. América e Atlético vão decidir nos pênaltis. Você é responsável de pegar pênalti e de fazer a quinta cobrança, mas é algo que eu me sinto super bem, super à vontade. Correu, bateu, Everson! Tá sendo uma noite, assim, com certeza inesquecível pra mim, com a camisa do Galo. De direita, Everson! De novo, Everson! Com certeza sou melhor com as mãos, mas eu fico feliz em estar sempre podendo ajudar o Galo. Se eu fosse bom com os pés, eu acho que eu não jogaria no gol. Com chance de chegar à decisão, o Atlético. Torcedor atleticano botando fé. Everson vai pra cobrança, corre, passinhos curtos, correu, bateu! Gol do finalista! Feliz em ter ajudado o Galo, feliz em ter colocado o Galo em mais uma final e trabalhar para que a gente possa conquistar mais um título. O Atlético está na decisão do Campeonato Mineiro. Pelo 20º ano seguido, o Galo está na final do campeonato. Henrique Fernandes no estúdio do Globo Esporte. Teremos final Cruzeiro e Atlético. E o Everson pega até sinal de Wi-Fi, né? Boa tarde. Eu tava brincando na redação, tudo bem, Maurício? Que pode até colocar qualquer outra dia seguinte a disputa de pênalti, que o Everson sempre brilha, cara. O Boca Juniors. Ele é brilhante, ele aparece nessas horas. Ele já tinha feito uma defesa boa também durante o jogo. E é um cara que o Atlético pode contar para uma final que é em jogo único no domingo e que pode ter pênalti se houver empate no tempo normal. Depois a gente vai falar do goleiro do Cruzeiro também, que é um ótimo goleiro, mas que a gente não sabe qual a situação. Agora, o Everson é brilhante e eu acho um absurdo que em um ano de Copa do Mundo não se discuta a presença dele na seleção. É verdade. Eu acho que ele foi regular em todo o ciclo e agora, meses da Copa, eu acho que ele deveria estar sendo debatido de forma mais séria, porque joga bem com os pés, com as mãos e é decisivo nos pênaltis. E é muito regular. Alô, Ancelotti! E o negócio é o seguinte, eu não sei se vocês viram, mas depois do jogo, o Everson deu uma entrevista pra GE TV, o chefe Rubens Menin apareceu e falou que vai dar uma gratificação pra ele, olha só. E você... Olha quem tá aqui, Rubens Menin. Chega aqui, patrão. Chega aqui, patrão. Chega aqui. Aqui, tem prioridade. Rubens Menin, presidente do Atlético. Como é que tá o coração de... Agora tá ótimo, 20ª final seguida, foi bom demais, né? Parabéns, Everson. Muita alegria. É bicho dobrado pra quem faz gol de pênalti? Pegou dois, marcou um, tem que ser, né? Que isso, tá com moral, ó, a cobrança aberta. Bicho, pra quem não sabe, é aquele dinheirinho que pinga a premiação depois do jogo. E muito merecido, né? O Everson chegou a um número impressionante de 20 defesas de pênaltis com a camisa do Atlético. São 7 defesas no tempo normal e 13 em disputas de pênalti. E 20 também é o número de finais consecutivas do Atlético. Uma hegemonia impressionante, buscando o heptacampeonato na final do Campeonato Mineiro, Henrique. É isso. E ontem teve jogo também, teve tempo normal e teve o Barba estreando, né? E o que você achou? Primeira dele, né? Cara, ele foi corajoso, ele fez mudanças no time. Achou que ele não ia mexer em nada, mas ele não ia mexer em nada, ia ficar naquela há pouco tempo, mantive o time do Lucas Gonçalves. Nada disso. Trocou lateral direita, o Preciado jogou, até não defendeu muito bem, é um problema que tem que ser corrigido. O Júnior Alonso voltou porque o Vitor Hugo não estava bem, estava com problema no treinamento, um problema físico. E no ataque ele botou o Renier perto do Hulk. Essa foi a grande mudança. Foram 2 meias, Vitor Hugo e Scarpa, por trás de Renier e Hulk. Acho que a produção não foi tão grande. No final do jogo, sim, o Galo conseguiu um volume maior. Mas foi um clássico muito equilibrado também, porque o América marcou muito bem, né? Melhor defesa do campeonato, ótima campanha do Coelho, eliminado nesse clássico de ontem. E na linha de defesa, o Barba manteve o Renan Lodge, que converteu o pênalti na disputa e depois deu uma entrevista muito emocionada. Olha só. Vestir essa camisa, assim, é um momento de muito orgulho. Eu chego a me emocionar porque passei por um momento difícil. Minha avó estava internada.
não comentei com ninguém, sabe? Foi ela que me criou. Eu fiquei muito preocupado assim, né? Mas muitas vezes a gente não comenta muito, né? Com as pessoas do clube. Eu fui forte, segurei bastante. Mas hoje, graças a Deus, a nível profissional, o Galo abriu as portas. E minha vozinha hoje está em casa e está muito bem. Saúde pra vovó do Renan Lodge. A gente às vezes não pensa nisso, mas jogador de futebol também não é robô, humano, né? não, né? Tem a sua vida lá fora. E o Lodge vai pra primeira final dele com a camisa do Atlético. Vamos ver o que vai dar no domingo. Tempo de mostrar uma notícia aqui no celular, olha só. Botafogo negocia retorno do atacante Júnior Santos. Por empréstimo, o Atlético teria que pagar o salário, então o Júnior Santos pode estar de saída e voltar para o Botafogo. A final do Mineiro vai ser com Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro. Jogo único. Aconteceu, Isabel, aquilo que aconteceu em 2020, 21, 23, 24, 25 e 26. Eu tirei o América de novo nessa freguesia sinistra que existe aqui. Não é à toa que tem até americano que fala que aqui quem manda é o Galão. Aqui na bancada, quem manda é o Galão. Solamente correcto. Sin sufrir sobresaltos, con algunas chances como para marcar, pero podemos crecer mucho. El equipo puede crecer mucho. Las sensaciones son buenas porque creo que el equipo hoy defendió bien, manejó con criterio la pelota. El primer tiempo un poco más lento, el segundo tiempo con más verticalidad. Pero estos partidos son así. Vai ter um trabalho, ele sabe disso, ele está fazendo um trabalho nesse momento mais de administração, ele foi no Preciado, no Alonso ali, ele deu um up no astral e na confiança dos jogadores, mas é um Galo que tem muita coisa para se corrigir e ainda precisava se reforçar muito. E do lado da América, um jogo de muita entrega, realmente é o que deixa pra gente de esperança aí na Série B, que tá um time muito organizado. E chances iguais para os dois lados, um jogo bem equilibrado. Acho que a América representou muito, foi muito bem no jogo. Infelizmente, ali na batida de pênalti, né, tivemos o Persson e o Felipe Amaral perdendo os pênaltis, mas acontece, pênalti é loteria. Eu sei, atleticano, eu pensei, você pensou, nós pensamos por que o Hulk não cobra forte assim em outras situações que nos deram um gatilho. Aí agora o Persson, né, que facilitou a vida do Everson. O Everson, que é um grande goleiro, infelizmente perdeu esse pênalti. Eu tenho pelo menos 10 testemunhas antes do jogo eu falando, se for para os pênaltis, eu tenho muita confiança em pelo menos 2 defesas do Everson. É um grande goleiro, quando a turma lá da frente consegue balançar as redes, eu confio muito no Everson. Agora, na hora que o Barba tirou o Scarpa, com a possibilidade do jogo ir pros pênaltis, você não ficou nervoso, não? Fiquei, quando na reta final dos pênaltis ali, do jogo, eu fiquei, cara... Alonso, olha a situação. Do Alonso aí, ficou parecendo o Bádio. Inclusive, lembrei do pênalti perdido pelo Alonso, que ele não quis cobrar contra o Lanús, que ele optou por não cobrar. E fiquei procurando 5 cobranças dentro de campo ali, aí pensei no Lodge, no Maicon, no Hulk, no Everson, e fiquei em dúvida do outro batedor, quem poderia ser. Falei, pode ser que seja até o Alonso, esse batedor, a batida forte. Eu me incomodo um pouco com a batidinha que é fraquinha, que é chute, principalmente porque tem potência na perna, mas foi um desenho diferente do Galo. Foi 2 volantes por dentro, 2 meias por dentro, 2 atacantes próximos por dentro também. Faltou vez ou outra amplitude, abrir. Quando o Dudu entrou, ele conseguiu dar essa amplitude, quebrar a linha, ir para cima. Voltamos a ter um jogador de drible, porém, e não estou falando aqui em tom de rivalidade, de provocação, como a gente sabe das limitações do América, eu acho que o Valentim fez realmente um jogo muito justo, como a Nanda falou. Foi um América que jogou acima do que a gente imaginou, muito concentrado e focado nos 270 minutos contra o Galo. O Galo tinha a obrigação de apresentar um futebolzinho melhor, mas que, por entender o processo do Bárbaro nesse trabalho, eu deixo passar nesse caso. E, cara, então, como ficou, né, o jogo único da final, e essa semana ainda vai render muita discussão. 6-6, torcida, né, meninos? Um sonho antigo aí de vocês, acredito. Jogo único. Eu acho que seria difícil ver torcida dividida novamente em Minas Gerais se não fosse nessa situação de final única, comando da Federação Mineira. O Galo tem seus motivos pela quebradeira que teve na Arena MRV, pelo fato de ter o estádio próprio. O Cruzeiro não faria reciprocidade de dar o estádio dividido se o Galo não fizesse o mesmo na Arena MRV.
De qualquer jeito, vale a nostalgia, vale o saudosismo, já que vivemos grandes momentos com o clássico de torcida dividida. Sem dúvida nenhuma, apesar que no último clássico também não tivemos eventos, por exemplo, de quebradeira, né, dentro da Arena MRV, ainda bem. Não, mas eu falo que se fosse dividido, seria um público maior, não, eu entendi. Com a tendência maior. Eu entendi, exato, entendeu? Mas enfim, vamos para essa final aí, que sem dúvida nenhuma será uma grande final, uma partida que eu tenho certeza e espero que os dois times proponham o jogo e que a arbitragem passa despercebida, que tenhamos um grande jogo de futebol. E Galo e América fizeram isso nos 2 jogos da semifinal, tá? Deixaram o árbitro trabalhar, não ficou com reclamação, só no lance do VAR ali que ficou um humorinho ou outro, um lance de outro, mas rapidamente seguiu o jogo. Aí eu vou do primeiro dia da história dele até hoje, eu tenho mais vitórias. E Campeonato Mineiro também. Eu posso ter tropeço lá contra Corinthians, contra Palmeiras, mas quando eu pego esses dois aqui, não tem jeito. Eles tremem mesmo e sempre vão tremer. Mas você tem tropeço contra Palmeiras, Corinthians, São Paulo, contra todo mundo durante 50 anos. Você ficou sem ganhar a maior final da história. A maior final da história entre os dois, seu Galo. Absolutamente nada. Falando em final, Atlético finalista. De um lado, a continuidade, do outro, uma nova aposta. Foi exatamente assim que América e Atlético chegaram para o segundo jogo da semifinal no Independência. Hoje nós vamos ganhar aqui de 2-1, né? E pegar o Cruzeiro para ser campeão depois de 10 anos. Porque o América merece chegar na final, entendeu? E hoje vai ganhar bonito do Atlético, entendeu? E eu tô com a esperança, a torcida também toda tá aqui hoje. E nós vamos para a final contra o Cruzeiro. Eu espero só que o time não cometa os erros bobos que vem cometendo, né? Faça o que tem que fazer hoje, ganhe o jogo e classifique para a final. Acho que o time vai dar uma mudada já. Parece que os caras não queriam o São Paulo aqui. Mas acho que já vai dar uma mudada já vai dar para ir para cima da América hoje já. Nessa disputa aí, levou a melhor quem tinha menos tempo de trabalho, pelo menos à beira do gramado. E não faltou emoção na estreia de Eduardo Domingues. Depois de chances perdidas dos dois lados, de um novo empate, desta vez sem gols, América e Atlético decidiram nos pênaltis a vaga na grande decisão do estadual. Hulk foi o primeiro a bater. O camisa 7 soltou a bomba e balançou as redes. Em seguida, Eduardo Persson parou nas mãos de Everson. Renan Lodge ampliou para o Atlético. Gabriel Barros contou com a ajuda da trave e diminuiu a diferença. Próximo batedor da lista alvinegra, Júnior Alonso, isolou a bola. Logo depois, Felipe Amaral tentou acertar o meio do gol, mas Everson, de novo, atrapalhou os planos do América. Aí Maicon fez o dele, Paulinho também, deixando a decisão nos pés do goleiro atleticano. Everson chutou forte, Gustavo tocou na bola, mas não impediu o gol e a classificação do Galo. E eu também consegui bater e consegui pegar 2 pênaltis, né? Então pude dar uma grande parcela de contribuição, mas se não fossem os meus companheiros, se não tivesse corrido no jogo, se não tivesse feito um grande jogo hoje e no jogo lá em casa, que a gente acabou empatando por detalhe, a gente não estaria em mais uma final. Então, feliz em ter ajudado o Galo. Fizemos uma partida dentro da nossa capacidade, dentro daquilo que a gente podia fazer. Tivemos chances igual eles tiveram, até, na minha percepção, melhores. Infelizmente, nos pênaltis ali, eu assumi a responsabilidade, devia ter batido melhor, mas eu bati do jeito que eu treinava e o Everson foi melhor ali que eu, mas agora é trabalhar, a gente já tem jogo na Copa do Brasil na quarta e é descansar agora e pensar na Copa do Brasil. Com o resultado, o América deu adeus à chance de reconquistar o estadual depois de 10 anos. Já o Atlético garantiu a 20ª final seguida de Campeonato Mineiro. No próximo domingo, o time enfrenta o Cruzeiro em jogo único no Gigante da Pampulha. São 2 grandes equipes, a gente tem que entrar lá, fazer o nosso melhor trabalho. É uma final importantíssima para nós, porque a gente tem total condição de chegar lá e vitória. Estou até conferindo o número de jogos aqui do Galo, Bel, e são 3 vitórias na temporada. Contra Itabirito, Pouso Alegre e Cruzeiro, já que não ganhou no Campeonato Brasileiro. O futebol não está enchendo os olhos, o atleticano está preocupado e a nossa esperança vive nessa semana cheia que o Barba tem para aprimorar o time. Um time muito burocrático para sair jogando, mas pelo menos teve uma variedade, uma variação de escalação e no ataque, porque alguma coisa precisava mudar. Aí, Fael e Nandinha, são só alguns lances polêmicos, que aquele primeiro que apareceu ali,
Reclamou-se de falta no último homem, né, Nandinha? Que aí seria cartão, falta para cartão. Depois tem uma reclamação de possível mão ali, Fael. Abel, eu achei a arbitragem do Flávio Rodrigues e da equipe dele. Teve uma sequência de lances que é o quarto árbitro, o bandeirinha. Nesse caso aí, nós podemos voltar ao lance, Fael, depois, mas nesse caso aí específico, a polêmica foi que, pela regra, o Everson não poderia cobrar o pênalti segurando um objeto na mão. No caso ali, ele estava segurando um terço, mas ele não poderia segurar nenhum tipo de objeto, nenhum cobrador ali poderia segurar mas assim, não foi um lance de desonestidade com a América, não foi nada disso. Só o quarto árbitro e o bandeirinha que marcaram faltinhas em 2 lances ali pro América, que depois não contribuíram em marcações pro Atlético. Mas eu não vou reclamar da arbitragem nos 2 jogos. O Candançan, e acho que foi o Flávio Rodrigues Souza, pela aparência dele ali, foi o Flávio Rodrigues Souza, que apitou inclusive a final contra o Cruzeiro. Foi um jogo justo, bem jogado pelo América também. Eu acho que Atlético e América focaram no jogo. Não, mas a minha pergunta específica sobre isso exatamente, porque contra o Norte você falou, não, a regra tem que ser cumprida. Aí contra o Cruzeiro, a regra tem que ser cumprida. Contra o Everson, por exemplo, eu percebi que você desconversou. A regra tem que ser cumprida ou não, Rafael? Tinha que ter voltado então, Gão, e cobrado. Tá bom. É o que eu ia falar, Del. A minha opinião é que, assim, não acho que isso interferiu em nada no resultado da América, não muda nada pra gente, mas é esse tipo de situação... Se volta a bater o pênalti ali, mas acontece que esse tipo de situação, Gão, que abre precedente pro Norte, por exemplo, ficar reclamando daquela invasão. Ah, mas em outros jogos não marcaria. Então, se tá na regra, tem que ser marcado, tinha que ter voltado, não poderia deixar ele cobrar esse pênalti segurando um terço, porque tá na regra. Ou então, mas isso não importa, então tira da regra. Mas eu se só tá queria, na regra, tem que seguir. Eu só queria mostrar que o Fael, ele desconversa. Não, eu acabei de falar aqui, Gão. Depois que eu te perguntei. Não, mas antes disso, você falou... Mas essa é a diferença. Sobre aquilo, mas essa é a diferença, Gão. Contra o CRB, contra os outros times, você não dá o braço a torcer. Eu falo então, se o Flávio quisesse... Não, depois que eu te perguntei só que você falou. A diferença é essa, eu não fico insistindo no erro. Tem mais polêmica. Sobre essa questão, também. É um aprendizado pro Everson, pra você, apesar da sua fé, que é muito bonita, eu vejo ele tratando com muito carinho o texto. Teve goleiro, acho que foi contra o River, se eu não me engano, que pegou o texto dele também, provocou ali. Não foi contra o River, não. Foi um jogo que foi sumiram com o texto dele, do gol, também. Que ele ficou chateadíssimo. Então, assim, que ele deixe no cantinho, lá onde ele está posicionado e tal. Contra o Vitor fizeram isso também, contra o Olímpia, o goleiro do Olímpia fazia isso também. Deixa no cantinho ali para não ter problema. Não, justo, tá errado realmente também tirar isso, porque é a fé do cara, sem dúvida nenhuma e tal, etc. Mas isso é muito bom de narrativa, sem dúvida nenhuma. Gão, mas a diferença, então, eu falei. Que eu tô te falando. Volta quando é a favor do Atlético, o Fael sempre busca outras narrativas. Ontem a gente estava no evento e eu falo assim, o Gão, escuta o que eu estou falando. Mas ele tampa, o pessoal tá assim, por que você não fala com o Gão? Eu falo, cara, não tem jeito, quando o Gão tampa o ouvido, não tem nada que faça ele escutar o que eu estou falando. Então agora vamos começar com as novidades sobre o clássico final do Mineiro com Vitor Moreira. Oi, Bel, bancada democrática, você que acompanha o Alterosa Esporte. Depois de definida a grande final do Campeonato Mineiro, a expectativa fica agora para a decisão, né? Vai ser em final única no Mineirão, comando de campo da Federação Mineira de Futebol. Jogo domingo, às 6 horas da noite, por isso a expectativa para que seja carga de ingresso no famoso 50-50, né? Quando o estádio fica metade com atleticanos e metade com cruzeirenses. Os clubes devem se reunir com a Federação Mineira de Futebol nesta semana para definirem a carga de ingressos e quem vai vender esses bilhetes. A última vez que o Mineirão recebeu um clássico meio a meio foi na final do Campeonato Mineiro de 2022, quando o Atlético saiu campeão depois de derrotar o Cruzeiro por 3-1. Será definido também se a arbitragem vai ser de fora do estado ou não. Se os clubes chegarem a um acordo, fica definido por eles mesmos se a arbitragem será de fora. Caso os clubes não cheguem a um consenso, haverá um sorteio na própria reunião. E aí, será que vem a revanche do Cruzeiro ou o Alvinegro vai para o 7º título estadual seguido, hein? Eu sou a favor de arbitragem de fora, tanto o Candançan como o Flávio Rodrigues Souza tiveram boas arbitragens também. Não sei se teve polêmica no jogo do Cruzeiro, se foi árbitro mineiro, mas sou a favor da arbitragem de fora e peço sempre assim,
Facilite a vida do torcedor nesse caso, gente. Facilite na logística, facilite no sistema e tal. Vamos celebrar esse clássico de 50-50 que a gente não vê há algum tempo, pelo lado positivo, e durante a semana a gente aprofunda um pouco mais na rivalidade.